RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e comigo hoje tenho a Érica Mira, que é psicóloga e também diretora técnica da ABA, a Associação Beneficente de Ajuda. Érica, tu vais falar sobre esta série, Mal Me Quer, que é voltada para a saúde mental dos jovens, mas eu não posso deixar de te dizer, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. Obrigada a nós por teres aceito o convite. E antes de tudo, Érica, fala-nos um bocadinho acerca da ABA e do teu trabalho na associação. Então, a ABA é uma instituição que existe aqui em Santo António dos Cavaleiros há cerca de 30 anos. Surgiu com um grupo de senhoras que fazia parte de uma igreja evangélica, a Igreja Evangélica Reviver, que queria fazer alguma coisa pela comunidade. E na altura venderam algumas peças que fizeram de trabalhos manuais e realmente conseguiram juntar algum dinheiro que lhes permitiu então abrir aqui um espaço onde recebiam crianças que não tinham onde ficar durante o dia. E isso deu resultado naquilo que é hoje o Vidinha Fixe, que é a nossa creche e jardim de infância, que recebemos 81 crianças todos os dias. E foi assim, no fundo, que a ABA se constituiu. Entretanto, um bocadinho mais para a frente, em 2010, porque Santo António dos Cavaleiros é uma freguesia que tem muitos jovens. Nós candidatámos também a um projeto que ainda temos hoje, que é o Eu Amo SAC, que é financiado pelo programa Escolhas, e trabalhamos então com jovens de contextos de vulnerabilidade social, e foi assim que eu entrei na instituição. Portanto, eu apresentei a candidatura, juntamente aqui com a direção da ABA, e foi em 2010 que eu entrei na ABA e comecei aqui a trabalhar. Um bocadinho mais para a frente começámos a perceber que já com estas duas respostas fazia sentido ter alguém que fizesse aqui esta parte da direção técnica e que acompanhasse e que trouxesse uma visão mais comum a todas as áreas da instituição. Então eu assumi a direção técnica em 2016, ainda a trabalhar no projeto dos jovens a part-time, e depois um bocadinho mais para a frente, então, dentro da equipa do Eu Amo SAC, surgiu aqui este projeto Mal Me Quer, que foi financiado por um outro programa, Os Bairros Saudáveis, para trabalharmos aqui estas questões de saúde mental em contexto escolar. Muito bem, então e foi assim que surgiu o projeto Mal Me Quer, certo? Sim, portanto o projeto Mal Me Quer veio aqui um bocadinho nós trabalhamos muito tendo em conta as necessidades que vamos percebendo à nossa volta. E de facto começámos a perceber que aqui as questões do suicídio nos jovens, que era com quem nós trabalhávamos, começou a ser uma questão realmente difícil de lidar e com muitos casos, e nós no projeto começámos a perceber realmente algumas situações tentativas de suicídio. Na altura, até no projeto no Eu Amo SAC, fizemos até uma exposição fotográfica com a temática do suicídio, e portanto era uma temática que nos chamava muita atenção, e um dos nossos colegas da área do vídeo começou a criar uma história, começou a fazer um guião depois de ter ouvido algumas notícias e alguns números assustadores sobre esta questão do suicídio, e portanto foi criando aqui este sonho dentro dele de criar uma série. Na altura até nem era série, seria ou uma curta-metragem ou um filme dentro desta temática, e depois a coisa foi-se trabalhando melhor e acabou por o resultado ser uma série de 8 episódios, mas foi assim que surgiu o Mal Me Quer. Portanto, ele foi criando este guião, e às tantas nós tínhamos o guião e a ideia. O guião ainda não estava terminado, mas tínhamos a ideia, queríamos muito trabalhar na área da saúde mental realmente com jovens. Tivemos esta oportunidade desta candidatura dos bairros saudáveis e resolvemos avançar. E foi assim que surgiu o Mal Me Quer. Muito bem. Eu estava a falar sobre esses números assustadores de suicídios, principalmente entre jovens. Érica, será que ainda há uma espécie de, como é que eu hei de dizer, preconceito em lidar com as coisas pelos nomes? Ou seja, falar de saúde mental ainda é um tabu. Só que será que ainda é tabu para esses jovens ou para as pessoas a quem os jovens gostariam de pedir ajuda e não têm como? A verdade é que o que nós temos verificado é que as questões da saúde mental cada vez são mais fáceis de serem faladas. Muito à conta também daquilo que aconteceu na pandemia, não é? Porque
realmente depois da pandemia e depois do Covid foi quando começámos a perceber que as pessoas começaram a estar mais disponíveis para pedir ajuda. Por um lado, os casos aumentaram, ou melhor, as situações de âmbito de saúde mental aumentaram por variedíssimas razões, mas eu acredito que tiveram aqui dois fatores importantes, que é, por um lado, tudo aquilo que vivemos, não é, durante o Covid, e, por outro lado, a consciência que foi sendo criada também, de facto, quando precisamos, quando não estamos bem, precisamos de pedir ajuda. E cada vez mais os jovens, as crianças, este assunto acaba por ser cada vez mais abordado. Ainda assim, acho que ainda temos um longo trabalho pela frente, porque mesmo que os jovens falem, mesmo que as crianças consigam expressar-se, nem sempre têm adultos à volta deles que consigam, lá está, não sei se podemos dizer aqui que é um tabu, mas não sei se temos aqui adultos à volta deles que os consigam ajudar. E de facto temos de continuar a trabalhar muito nestas questões, não é? Por um lado, dos jovens e as crianças sentirem à vontade, não é, para falar sobre estes assuntos, mas eles só se sentirão à vontade se tiverem alguém, não é, um adulto de referência, um adulto de confiança, a quem possam recorrer. E depois é trabalhar também com estes adultos, não é? Muitos professores, precisamos realmente muito daqui de trabalhar em conjunto com os professores, e por isso é que também o nosso projeto é em contexto escolar, porque muitas vezes são as primeiras pessoas a quem eles recorrem, porque nem sempre há esta abertura dentro da família. Isso é uma triste realidade, mas é uma realidade e não se pode ignorá-la. No caso desta série agora, como é que foi feito o processo de pesquisa e a criação do guião? E também qual foi a escolha dos atores? Como é que funcionou tudo isto? Portanto, o guião foi feito, como eu estava a referir, por um dos nossos colegas, que já trabalha connosco desde 2010, desde que o outro projeto de jovens existe, e que tem aqui uma vertente muito na área do vídeo e, portanto, gosta muito desta área. E nós já tínhamos feito curtas-metragens com participação em festivais fora do país e tudo, com alguns prémios e tudo, e, portanto, já havia aqui um bocadinho esta experiência. Portanto, ele fez o guião muito baseado numa ideia que lhe surgiu, que ele achou que podia ser interessante para trabalhar a questão do suicídio. Depois foi tendo aqui alguns contactos com alguns psicólogos com quem ia falando de forma mais informal sobre como é que ele podia ir criando estas personagens. As personagens faziam parte da história. Isto ainda de uma forma muito informal. Depois, quando realmente o projeto foi financiado, nós criámos uma equipa, que era ele, fazia parte dele, uma psicóloga, depois a coordenadora e um outro monitor na parte das artes, que já trabalhava connosco também há algum tempo e tinha contacto com os jovens, e portanto aqui a psicóloga depois também, nessa altura o guião já estava feito, mas a psicóloga ajudou um bocadinho aqui a pegar naquilo que era a história e a transformar isto num programa, não é, que fizesse sentido, para trabalhar as temáticas que faziam sentido. Pronto, e o processo foi um bocadinho este. Em relação aos atores, nós trabalhamos com alguns atores, bem, a maioria dos atores não são profissionais, embora que tivemos alguns profissionais também, mas foram todos voluntários e muitos deles a estudarem ainda, portanto, atores que estavam a estudar em escolas de atores, e depois com muitos jovens aqui da comunidade, jovens com quem nós já trabalhávamos no projeto, alguns deles que já tinham aqui algumas ideias sobre representação, outros não, portanto, uns com papéis maiores, outros mais como figurantes, e pronto, e foi assim que foi. Fizemos castings, abrimos castings, fizemos tudo direitinho, com o júri que avaliou, foram selecionados, pronto, e foi um bocadinho por aí. Fantástico. E já agora, de que forma é que cada episódio aborda as questões de saúde mental? Ou seja, como é que pode ajudar adolescentes e também os pais? Portanto, isto é assim, nós temos uma história que é sobre uma jovem e uma amiga. Portanto, a história anda muito aqui à volta de uma jovem e da amiga dela, mas é a jovem que está a passar aqui por algumas questões. E portanto, em todos os episódios o que acontece é que nós fomos identificar qual era a temática que surgia mais naquele episódio específico. Por exemplo, num dos episódios falamos aqui sobre a questão dos conflitos com os pais, no outro episódio falamos sobre as questões das relações, mas no fundo isto é a história que vai acontecendo, portanto é diluída, não é? Como se estivéssemos a ver uma outra série qualquer, mas pegamos naquelas temáticas que percebemos que são mais trabalhadas naquele episódio e depois, em contexto de sala de aula, vamos trabalhá-las. Pronto. O projeto está feito para ser trabalhado diretamente com os jovens
e com os professores em contexto escolar. Ainda não preparámos nada para trabalhar diretamente com os pais. E, portanto, o nosso público são mesmo os jovens na escola. Pronto. Mas os temas abordados são muito por aqui, a questão das perdas, do luto, conflitos parentais, as relações, andamos muito à volta de temáticas muito importantes para os jovens. Muito bem, e já que o objetivo é trabalhar também com as escolas, como é que está a ser essa divulgação e de que forma é que vocês pensam expandir ainda mais? Pronto, então nós tivemos este financiamento e conseguimos fazer este teste. Então, nós fizemos um teste piloto em que fizemos uma pequena investigação, porque tínhamos o grupo experimental, que era o grupo dos alunos que participavam no programa, e depois tínhamos também o grupo de controle, que eram aqueles que não participavam no programa, mas que foram alvo de avaliação na mesma, para nós percebermos se as diferenças no final do programa tinham realmente a ver com o programa ou não. Pronto. E fizemos assim um pequeno estudo. E este financiamento serviu para isto, serviu para fazermos a filmagem da série, para produzirmos, para criar o programa de intervenção nas escolas e para o testar. E, portanto, ele está feito, está testado. Agora, nesta fase, nós estamos a tentar disseminá-lo. E, portanto, aquilo que nós precisamos realmente é chegar às escolas. Neste momento ainda não temos financiamento para o fazer, mas estamos a trabalhar nesse sentido de conseguir realmente chegar às escolas. Temos feito aqui alguns contactos com escolas, com câmaras municipais, para tentarmos perceber realmente se conseguimos aqui o financiamento que precisamos agora para levar o programa. Nós gostávamos de levar este programa às escolas todas do país, esse é o nosso sonho. Isso seria maravilhoso. Nós gostamos de sonhar. O Mal Me Quer foi um sonho que nós achámos que ia ser difícil de concretizar e ele está aqui. Portanto, nós somos uma equipa que sonha e então o nosso sonho é esse, levar o Mal Me Quer a todas as escolas do país. Isso seria absolutamente fantástico, porque eu estou a pensar na minha cidade. Então, Érica, tu estás a falar e eu estou a pensar aqui na minha cidade, isto é interessantíssimo. No caso, haverá também uma nova temporada, e se houver, vão envolver outros temas ou vão haver outros projetos relacionados? Como é que vai ser? Essa é uma pergunta muito engraçada que os jovens nas escolas, os alunos nos perguntavam, então, e agora, quando é que vem a segunda temporada? Nunca pensámos numa segunda temporada e acho que neste momento... É a geração Netflix, né? É isso mesmo, já estou à espera do que vem a seguir. Foi muito engraçado porque quando chegou ao último episódio a pergunta era sempre essa. Não pensámos numa segunda temporada, porque a história fecha ali, remata ali um bocadinho, não foi pensada nesse sentido, mas não sabemos, possivelmente outras temáticas pertinentes. Lá está, como eu disse no início, nós trabalhamos muito... na sequência daquilo que percebemos que são as necessidades à nossa volta. E, portanto, se eventualmente acharmos que existe aí alguma necessidade que possa ser trabalhada com estas ferramentas, iremos avançar, mas neste momento ainda não temos assim nada pensado. E já agora, porque pronto, é a nossa última pergunta e nós não podemos nos despedir sem perguntar, Érica, como é que se pode ficar a saber mais sobre o Mal Me Quer? Nós temos um site, malmequeraba.org, acho eu. Vamos já tratar aqui do assunto. Que é onde nós temos, portanto, temos a apresentação de tudo aquilo que nós fizemos, todo o financiamento que houve deste programa dos bairros saudáveis que nos permitiu, então, concretizar, criar este programa de intervenção e a série, está lá o teaser também. Estão lá os nossos contactos, portanto, alguém que tenha interesse pode entrar em contacto connosco para vermos da possibilidade de implementar o programa. E, portanto, basicamente, eu creio que essa é a melhor forma, através do site, estão lá os nossos contactos todos e com alguma facilidade conseguem chegar até nós. Bom, tenho a dizer que eu estou aqui com o site aberto, malmequer.abajuda.org, e tenho a dizer que o layout está fantástico, a fotografia está fenomenal e eu que sou apaixonada por fotografia não posso deixar de elogiar, portanto fica aqui para os nossos ouvintes o convite para se direcionarem até ao site, saberem mais do que é que se trata este projeto. E Érica, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu, Margarida, foi um prazer estar aqui.
E já agora quero também relembrar aos nossos ouvintes que podem continuar a ouvir todos os outros programas da RTM Portugal, ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast ou também pela Apple Podcast. Se isto for muita confusão, basta apenas irem para a nossa web rádio e vão ter acesso a todos os programas da RTM Portugal. E assim me despeço, eu sou a Ana Margarida e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.